Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora Ouro Fino e também aos nossos seguidores das redes sociais. Aqui quem fala com vocês é Luiz Guilherme Burza e está começando mais um Espaço Livre. E hoje eu recebo aqui o deputado estadual Luizinho, do Partido dos Trabalhadores, que vem aqui falar sobre recursos que foram liberados, recursos que foram disponibilizados para as prefeituras. Ele vai explicar tudo isso aqui certinho nesse Espaço Livre. Boa tarde, Luizinho, bem-vindo ao Espaço Livre, uma honra recebê-lo aqui neste nosso programa de entrevista da Rádio Difusora e acompanhando o Luizinho também aqui, não está na frente das câmeras, mas está aqui acompanhando a assessora de comunicação dele, a Gabriele Dantas, charada nossa Gabriele aqui do jornalismo, o deputado Luizinho, que foi prefeito de Alfenas por 3 mandatos e natural da cidade de Alterosa. Boa tarde, deputado, bem-vindo ao Espaço Livre, repetindo aqui. Muito boa tarde a todos os ouvintes da rádio aqui, meu xará, cumprimentá-lo, agradecer, em seu nome agradecer também a Marisa, que é a diretora aqui da emissora, saudar o prefeito Toninho Miguel, saudar meu colega deputado Maurício, aqui de Ouro Fino, meu colega lá da Assembleia, dizer que é uma satisfação a gente estar aqui em Ouro Fino e trazendo boas notícias para a cidade. Muito bem, muito obrigado. E aí vamos direto ao tema aqui da entrevista. Claro, quando a gente recebe um deputado, poderia ter uma entrevista aqui de horas, mas o rádio, o tempo ele é exíguo. Deputado, quais são esses recursos que foram liberados aí para as prefeituras da região? A gente vai falar também especificamente aqui de Ouro Fino e Inconfidentes, mas qual a monta desses recursos e se esses recursos já estão disponíveis, né, para as prefeituras, já estão aí na mão dos prefeitos, né, no caso das entidades aí municipais? Primeiro é um recurso, o maior recurso que Ouro Fino já recebeu assim, do governo federal, é o recurso para tratamento dos esgotos aqui, despoluir o rio, córrego, o rio Ouro Fino, né, que passa aqui na cidade, que é um montante de 45 milhões de reais. É um recurso de um fundo de despoluição da bacia do Lago de Furnas. Nós estamos nas margens do Lago de Furnas. A nossa cidade é conhecida como a cidade do Lago de Furnas. E todos os rios que contribuem para essa bacia, desde lá de Itamontes, ou qualquer rio que verte suas águas para diretamente o lago ou para outros rios que desaguem no Lago de Furnas, poderão acessar esses recursos. Foi o caso de Ouro Fino. Tem um comitê, são 5 ministérios, presidido pelo ministro Alexandre Silveira, que é nosso amigo, companheiro nosso de partido, e Ouro Fino foi aprovado já, então o dinheiro está disponibilizado. São 2 bilhões e 300 milhões de reais. Isso no total, no total, né? Distribuídos em 10 anos, né, para despoluir a bacia. São 230 milhões de reais por ano. E o de Ouro Fino já está aprovado. Então, já passou pelos trâmites todos, de pareceres de todos os ministérios que estão nesse comitê e também passou pela aprovação do Comitê Geral. E nós tivemos a alegria de lançar esse programa lá na minha cidade, em Alfenas, que está às margens do lago. O ministro Alexandre Silveira esteve lá presente lançando o programa e nós ficamos muito felizes de Ouro Fino ser contemplado com esses 45 milhões. Assim, despoluir o lago de Furnas e os rios que compõem o lago é uma necessidade para a saúde, sabe, Xará? Cada real que você investe em saneamento, a gente economiza 5 na saúde. Então, antes de tudo, especialmente a nossa luta maior é por saúde, tratar saneamento é tratar saúde. Mas também nós mandamos dinheiro aqui para as escolas, mandamos 200 mil reais aqui para a escola Ernesto Barbosa, professor Guerino, 100 mil e 100 mil, também para 150 mil que a prefeitura, o Toninho distribuiu para entidades aqui, distribuiu para a Congada, distribuiu para a Baluarte, que é a Cristina, né? O Cidinho, e também o agroecológico.
Ao todo, de emendas diretas nossas, nós já destinamos aqui R$350 mil. É uma alegria poder contribuir aqui com o desenvolvimento de Ouro Fino. Nossa maior luta, como eu disse, é saúde, e a gente prioriza. A nossa cidade é referência em saúde, Alfenas é referência em saúde, tem 2 universidades, né, de medicina, e nós priorizamos sempre a saúde. E saneamento, por exemplo, como eu disse, é saúde. É saúde. Limpando o rio, como o senhor falou, né, a cada R$1 economiza 5 na saúde. Isso lá na ponta, na hora de atender. Doenças, você pode ver, dengue é de água parada, as verminoses de água, às vezes a pessoa não toma água diretamente, claro, do lago, mas pode às vezes nadar no rio, ou também pode usar a água para uma planta, plantar alguma coisa, e aí pode vir contaminado, aí você se alimenta de uma verdura, de um legume, pode ter contaminação. Então há muitas possibilidades de contaminação quando o rio está poluído. Então, despoluir o rio aqui em Ouro Fino vai trazer qualidade de vida para a cidade, e é um recurso do governo do presidente Lula. Eu sou do PT, sou do partido do presidente Lula. É um recurso de despoluição do lago, assim, que é um dos investimentos mais nobres que a gente tem no governo do presidente Lula, e a gente faz questão de vir aqui, né, e anunciar à população, dizer à população, o prefeito já sabe, já foi anunciado lá em Alfenas, mas vir aqui e compartilhar essa alegria com a cidade, uma cidade reconhecida nacionalmente, que agora Ouro Fino terá um rio totalmente despoluído. Vai provavelmente mudar o apelido do rio aí. Que todo mundo sabe, né? O pessoal conhece aí por um nome, de repente vai começar a chamar pelo nome oficial, que é Ribeirão Ouro Fino, né? E essas verbas que o senhor citou aí, tanto do saneamento como as outras, existe alguns contratos com as prefeituras, com os prefeitos, para a aplicação dessas verbas? Como que funciona isso? Geralmente a gente manda para a prefeitura, e a prefeitura faz essa parceria com as entidades, né? Ou manda diretamente para as entidades. No caso das escolas, o recurso veio diretamente na Caixa Escolar. Isso. Inclusive, eu gostaria de... Mas me permita só um parênteses, Luiz, nós apresentamos um projeto de autonomia das escolas estaduais. A burocracia, ela consome às vezes 30%, 40%, até metade do recurso quando é destinado, por exemplo, para uma escola. Quem é professor ou diretor de escola sabe disso, é muito burocrático. Então nós apresentamos um projeto que a Caixa Escolar pode administrar a escola diretamente. Sabe, sem as burocracias que o Estado impõe. E quem tem que saber o que é bom para a escola é a comunidade escolar e a comunidade, no geral, a comunidade do bairro onde a escola está. Então, nós estamos propondo que você tenha um diretor administrativo que presida a Caixa Escolar, que ela é privada, ela tem caráter privado, jurídico privado, e um conselho ampliado na sociedade que fiscalize e aprove as contas e depois fiscalize a aplicação dos recursos. Tem escola, Luiz, que às vezes tem 20, 30 contas que o diretor administra. E o diretor gasta do tempo dele, às vezes 95% do tempo administrando os problemas físicos da escola. E não tem tempo para o processo pedagógico. Então, nós estamos propondo que possa ter um diretor pedagógico, um diretor geral, um diretor administrativo que administra, aí ele pode administrar como se fosse uma OS. Sim. Sem as amarras da burocracia. E aí teríamos uma conta só administrando todo o recurso da escola. Isso vai trazer agilidade, trazer também autogestão para as escolas, vai ser um avanço muito grande para a administração das escolas, e se nós aprovarmos essa lei, o município também poderá dar autonomia às escolas. Mas se a gente desse autonomia às escolas para essas pequenas reformas, para o dia a dia, compra de equipamentos, aí compra no próprio comércio, se você der autonomia para as escolas, também para os equipamentos públicos, o PSF, um CRAS, também poderia ter uma autonomia semelhante, ter um caixa também, como tem a Caixa Escolar, tem a Caixa da Saúde, e o prefeito
cuidaria das grandes questões apenas, não da rotina diária da prefeitura. E grandes questões como essa do saneamento, por exemplo, que aí você tem que dedicar mais tempo. Às vezes a gente fica, como já fui prefeito, a gente sabe muito bem disso, a gente fica preso a essa rotina que, sabe, tritura a gente, não permite que a gente cuide dos grandes projetos da cidade. Então, essa questão da autonomia dos equipamentos públicos para que eles se mantenham, será um grande avanço aqui em Minas para a administração pública. Isso realmente é bastante importante. A autonomia desburocratiza, né? E ajuda a pessoa ali na administração, porque quem está na ponta que sabe as necessidades, muitas vezes, da administração. Deputado, esses projetos que são feitos aí, firmados, dessas verbas, quando que foram enviados pelas prefeituras? As prefeituras encaminham isso para poder receber as verbas? Como que funciona? A gente falou, ainda não tem essa autonomia. Como que funciona essa parte burocrática, então, que acaba gerando esse custo? Esse recurso, esses 350 mil, já estão na conta, já foram utilizados, inclusive. Mas o senhor falou lá que no caso dos 2 bilhões e 300 mil, que são em 10 anos, né? Como funciona Ouro Fino entrou na primeira fase de aprovação. Sim. Então, Ouro Fino foi uma das primeiras cidades. Teve um pacote, vamos dizer assim, de 346 milhões, que foi anunciado em Alfenas. Ouro Fino está nesse primeiro pacote. Entendo. Então, Ouro Fino já vai conseguir fazer antes de outras cidades. Entendo. Correu na frente, tomou água limpa, né? Quem chega cedo bebe água limpa. Bebe água limpa, Então, Ouro Fino chegou na frente. Então, esse recurso é um recurso que é uma conta, é um fundo, e ele é administrado por esse comitê. Agora, depois que o recurso é liberado, aí tem um processo de licitação, tem um processo também de liberação das licenças ambientais, né, que você precisa, o projeto em si, o projeto executivo da estação de tratamento de esgoto, mas tudo isso, esse fundo, ele paga. Então, Ouro Fino não vai ter investimentos. Esse recurso, ele cobre o projeto, as licenças, o projeto e tudo. Então, é um processo agora, é um processo burocrático de licenciamento e de licitação e execução das obras. Entendo, tem que ter uma licença, porque não adianta você fazer algo que é benéfico para o meio ambiente, mas acaba prejudicando em outro lado, né? Então tem que ter toda essa licenciamento. E vai ser executado diretamente pela Eletrobras. O fundo é do governo federal, mas quem executa não é a prefeitura diretamente. Ah, entendo. Vai ser executado pela Eletrobras. Porque tem a ver com a usina, né, de Furnas. Isso. Vai ser executada. A liberação do recurso é do comitê. A execução é da Eletrobras. E a previsão do início dessa execução, já tem uma previsão ou depende ainda de todas essas licenças, dessa burocracia? O mais demorado, eu já fiz lá na nossa cidade, eu já passei por uma experiência dessa, que nós tivemos, lá tem estação de tratamento de esgotos. E o mais difícil nesse processo é o licenciamento ambiental. Você tem que licenciar os córregos, você intercepta o esgoto. O Ribeirão Ouro Fino, ele é interceptado de um lado e de outro. Então, às vezes pode ter desapropriação, licenciamento, o local onde vai fazer, você tem que licenciar, você tem que desapropriar. Então, esse processo de preparo para a construção da estação, que é demorado. Esse processo é demorado. Mas nós, como eu sou um deputado lá do Lago, né? Nós estamos mais próximos do Alexandre Silveira, eu sou do PT também, claro, a gente tem mais proximidades com o governo federal, eu sou do partido do presidente Lula, então nós estamos ajudando muito também a facilitar esses trâmites. Nós já temos o início do licenciamento em Campo do Meio, e havia uma dúvida se a gente, por o Lago ser federal, se você teria os licenciamentos no IBAMA ou nos institutos aqui de Minas. Sim. Isso, se fosse para o IBAMA, ia demorar muito mais, certo? Entendo. O licenciamento. Aí, convencionou-se já
que um acordo entre o governo federal e o governo de Minas, que o licenciamento é em Minas apenas, entendeu? Então isso vai agilizar também. Então nós estamos ajudando, como deputado, também ajudando a destravar, desburocratizar para que o Ribeirão Ouro Fino as águas dele sejam tratadas o mais rápido possível. Porque isso vai ajudar na despoluição e, enfim, a gente conseguir aquilo que eu falei agora há pouco, nadar no Ribeirão. Nadar como acontecia, sei lá, mais de um século atrás aqui na cidade. Deputado, eu agradeço demais a presença do senhor aqui no Espaço Livre. Foi uma honra receber o senhor, receber aqui a Gabriele, que, como eu falei, está aqui por trás das câmeras, veio aqui também auxiliar. Também o Bolão que está Bolão, aqui. A equipe também o Eduardo, veio. Também o Branca de Neve. Isso. E também mandar um abraço no nosso presidente aqui, o Kleber, presidente do PT. E, claro, o Bolão, que é meu companheiro aqui de Ouro Fino. Todos do PT, os companheiros nossos, Missão, todos do Partido dos Trabalhadores, aqui de Ouro Fino e de Inconfidentes, e toda a região. Dizer que o governo do presidente Lula não é um governo de ficar caçando like na internet, nem de ficar criando polêmicas com questões de costumes, né, que não é de ficar falando de Deus em vão, abertamente. A gente tem a fé da gente e temos que cada um guardar a sua. O presidente Lula é um governo de projetos, de programas, né, diferente. Não estamos aqui para criticar ninguém, mas se nós pegarmos o governo federal, o governo de Minas, por exemplo, o ex-presidente e o atual governador, a gente não tem uma obra sequer aqui em nossa região. E só aqui em Ouro Fino, o governo federal vem aplicar 45 milhões de reais. É o maior aporte de recurso federal da história de Ouro Fino, que vai despoluir o Ribeirão Ouro Fino. Muito obrigado a todos e todas que nos acompanharam nessa entrevista. Obrigado, eu que agradeço a presença do senhor aqui no Espaço Livre, de todo esse pessoal que o acompanhou aqui, que o senhor citou aí. E é isso aí. Estamos terminando mais um Espaço Livre aqui na Difusora, que hoje contou com a presença do deputado Luizinho, do PT. Ele que é natural de Alterosa, foi prefeito de Alfenas por 3 mandatos e veio aqui falar de toda essa questão de liberação de verbas aí para poluição da bacia, né? Despoluição da bacia. Da despoluição da bacia do Lago de Furnas e de outras liberações de verbas aí para entidades da cidade e tudo mais. Muito obrigado, agradeço mais uma vez e você segue na nossa programação da Difusora Ouro Fino. Uma boa tarde a todos.